Tudo bom, pessoal? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a nova ordem presidencial que tenta barrar mais uma vez, e mais uma vez, lembra, de 2 anos para cá, essa é a terceira vez que temos ordem executiva na tentativa de barrar o turismo de nascimento. Muito conhecido porque pessoas, inclusive muitos famosos brasileiros, chegam a vir para os Estados Unidos com o intuito de terem filhos para garantir um segundo passaporte, uma cidadania americana e os benefícios que isso pode trazer a ele, tá? Mas nós sabemos que o presidente já vem tentando lutar contra isso e não só contra isso, porque foram 2 ordens executivas assinadas simultâneas dessa vez, onde ele tenta primeiro barrar o turismo de nascimento, e eu vou explicar para vocês, e eu garanto para vocês que não tem nenhum vídeo na internet com tanta explicação jurídica quanto esse, eu vou fundamentar para vocês ponto a ponto do que é real, do que não é real, do que é possível, do que não é possível, e no final eu vou falar para vocês o que eu acho que vai acontecer com relação a essa situação, ok? Então nós vamos falar sobre o turismo de nascimento e sobre a nova tentativa de impedir que essas crianças tenham, foram 2 ordens, turismo de nascimento e para que as crianças não tenham direito à cidadania americana garantida pela Constituição americana. Então vamos falar sobre isso. Primeiro ponto. Na primeira ordem executiva assinada, o presidente foca exclusivamente no turismo de nascimento, que é o quê? Uma orientação ao DHS, uma orientação ao Departamento de Estado, para que eles barrem, neguem, cancelem vistos de pessoas que queiram vir para os Estados Unidos com o intuito de ter filhos, tá? Isso, na minha opinião, já vinha sendo feito de forma menos escandalosa, menos aberta, mais velada, mas já vinha sendo feito isso há muitos anos, muito antes, inclusive, do presidente tomar posse, porque eu já tinha notícias de consulados que perguntavam para as mulheres: você está grávida na hora de pedir um visto de turismo? Você está grávida? Não. Você pretende ter filhos? Não. Ah, então tá bom. Então ele já fazia uma pré-triagem ali e isso já fazia uma certa seleção. Outras pessoas, nós ouvimos relatos, inclusive, de pessoas que estavam grávidas e bem grávidas, que vinham para os Estados Unidos fazer enxoval das crianças, e que na hora do border o agente perguntava: quantos meses você está grávida? E ele dava para ela 15 dias para ela ficar dentro dos Estados Unidos, tá? Já sabendo isso. Ou seja, isso já vinha sendo feito de uma forma velada, de uma forma menos escandalosa, menos agressiva, mas a gente sabe que o presidente gosta de fazer coisas mais pomposas, mais aparecendo, para ver os nomes na mídia. Então, possivelmente essa medida, na minha opinião, já vinha sendo controlada e administrada num under the table e de uma forma mais velada. Agora ele quer, mais uma vez, tornar isso daí uma outra polêmica, tá? Na minha opinião, vai chover no molhado, porque ninguém vai chegar no consulado e falar assim: olha, eu estou grávida de 4 meses, eu estou vindo pedir meu visto aqui, porque eu quero ter filho nos Estados Unidos e sair de lá. Eu, inclusive, quero usar benefício público. Eu, inclusive, quero fazer isso exclusivamente porque meu filho eu quero que meu filho tenha cidadania americana. Eu não vejo ninguém fazendo isso, tá? Então, esta eu já digo para vocês. Eu acho que, mais uma vez, outras tentativas nesse sentido já foram derrubadas pela corte. Esta também será, tá? Na minha opinião. A segunda ordem executiva, ela visa exclusivamente estrangular ainda mais as questões, as exceções ou as possibilidades de concessão de cidadania americana para os bebês que nascerem dentro dos Estados Unidos. Ou seja, ela tenta mudar o artigo 14 da Constituição, onde diz que todo mundo que nasce nos Estados Unidos é cidadão americano, ponto final. Inclusive eu vou trazer para vocês aqui algumas outras jurisprudências que eu já deixei separadas, eu vou ler para vocês, porque obviamente eu não sei decorar elas, mas esse assunto aqui é um assunto que eu lido todos os dias, então esse eu tenho bastante facilidade e conforto para falar para vocês sobre eles. O que acontece? O presidente assinou outra ordem executiva dizendo que as pessoas que vierem para os Estados Unidos e se utilizarem de serviços públicos ou que não declararem a sua intenção imediatamente na imigração, essas pessoas teriam, supostamente, teriam aí alguma forma de que os documentos da criança não fossem emitidos. Eu acho isso muito difícil, para quase impossível, porque, primeiro, tem uma série de regras que vetam alguns órgãos, inclusive hospitais, de questionarem o status imigratório de uma pessoa. Nós temos aí principalmente alguns estados mais liberais, onde isso é proibido até por lei estadual. Então a gente
não é tão simples assim colocar isso em prática. Segundo ponto é que assim, nós temos uma decisão, nós já temos outras duas decisões da Suprema Corte, inclusive recentes, 2025, onde ela proíbe isso, né? Quem nasceu nos Estados Unidos é americano. Ponto final. Se você deixou entrar e a pessoa nasceu, o problema é seu. Esse cidadão, essa criança é um cidadão americano. Ponto final. A Suprema Corte já decidiu. Mas o presidente não está feliz com a Suprema Corte, com a decisão da Suprema Corte, então ele vai de novo levar isso para a Suprema Corte. E nós já vimos essa estratégia de governo do caos ser instalada em 2017, 18, 19 e 20, porque foi exatamente a mesma coisa, não só com relação à imigração, mas diversos outros assuntos. A decisão da Suprema Corte, dane-se. Vamos fazer de novo, que tem uma outra decisão, vamos ver se de repente eles mudaram de ideia nos últimos 15 dias. É mais ou menos assim que eu vejo essa situação, tá? Mas o que ele busca? Que o fato da criança nascer seja questionado, né? Não só questionado pelo hospital, mas também pelos serviços de registro dessa criança. Ou seja, como você veio, por que seus pais vieram, como aconteceu e tudo mais. Aí eu acho que existe razão nesta segunda ordem executiva, onde um parágrafo, que foi o parágrafo mudado, ele faz muito sentido para mim. E eu acho que neste ponto eles têm razão, tá? Por quê? Porque você pode, obviamente, negar aí, não só cancelar o visto dos pais, mas negar uma cidadania de uma criança por questão de fraude. E isso está previsto em lei e isto é perfeitamente aplicável e neste caso eu acho que a Suprema Corte vai tomar um pouco mais de cautela nessa decisão e vai decidir possivelmente, não totalmente a favor, mas parcialmente a favor. Por quê? Porque ele diz que se não for declarado que a pessoa veio para os Estados Unidos, se for comprovado as transações de pagamentos para agências ou para médicos ou para intermediadores ou qualquer coisa que ficar comprovado que a pessoa reservou um hotel por um longo período, um Airbnb por um longo período, uma situação assim por um longo período, ou se o médico, de repente, essa questão do médico que eu vou falar agora é meu, não está na ordem, tá? Mas vamos dizer que o médico, por exemplo, tem uma equipe de captação de clientes, né, para terem turismo de nascimento, para fazerem turismo de nascimento, e essa equipe vende um pacote para a pessoa, ou seja, é nítido que a pessoa já tinha essa intenção, que o médico faz parte de um grupo aí de tráfico humano, inclusive, pode ser considerado, e que essa pessoa, ela tinha nítida intenção de fraudar quando ela disse na imigração que ela tinha a ver o Mickey, né? Então a gente sabe claramente isso, e esse é o ponto, que é onde existe a palavra ali, cometimento de fraude intencional, que esse pode pegar. E não só pegar num sentido de evitar e cancelar aquelas que estão acontecendo agora, mas fazer de forma retroativa, como o presidente vem tentando fazer e caçando, inclusive, vocês podem pesquisar, vocês vão achar várias cidadanias que foram caçadas, se eu não me engano, nos últimos 60 dias foram 200, que foram cidadanias que foram caçadas por fraude durante a imigração. Tá? Então, isso sim pode acontecer. Um outro ponto que esta mesma ordem executiva traz é a questão da utilização de serviços e dinheiro público. Muitas pessoas chegam, vão inclusive para hospitais, pagam, falam, não tenho condição de pagar uma conta de $30 mil. Faz assim, eu vou te dar 3 e o resto você cobra do governo, vou ficar na dívida. O hospital vai receber, ou de você ou do governo. E ele vai fazer de qualquer forma para tentar receber isso, tá? Então, essas pessoas que usam de serviços públicos, que utilizaram de benefício público, inclusive retroativamente, essas pessoas podem sim ser impactadas. Então, tomem muito cuidado com as promessas que essas agências de turismo de nascimento fazem para você. Porque você vai pagar, vai ter seu filho vai continuar na sua mão, mas o direito dele, de acordo com a Constituição, pode ser revogado de acordo com algumas outras regras que estão sendo trazidas e que sim estão na lei e permitem a revogação. E aí, para não ficar um vídeo muito longo, eu vou ler aqui para vocês as duas jurisprudências que eu separei, que eu acho que são extremamente interessantes aqui, e que eu acho que podem ser bem bacanas para vocês entenderem qual é a mentalidade da Suprema Corte no sentido do questionamento do turismo de nascimento e a cidadania atrelada a ele, mas
que ela não menciona a questão da fraude, que eu acredito que a partir de agora é onde o governo vai pegar pesado e é onde você e seu filho podem ser impactados. Vamos lá. Primeira, United States versus Wong Kim Ark, essa ação ocorreu na Suprema Corte, fixou o precedente de que a 14ª emenda garante sim a cidadania automática por nascimento, jus soli, quase todas as pessoas nascidas em solo americano, abrindo exceções apenas para os filhos de diplomatas, porque isso está em convenções internacionais, filhos de diplomatas estrangeiros em missão e forças militares inimigas em ocupação. Ou seja, com exceção dessas duas situações, diplomatas, porque está em convenções internacionais, e filhos de militares de outros países que estiverem em algum território americano em força de ocupação. Pô, é lógico, né? Se alguém entra nos Estados Unidos, um exército entra nos Estados Unidos, ele engravida uma mulher, e vem com a mulher dele, ou a mulher vem e ela engravida, e ela é de um outro exército que está invadindo o país, é óbvio, né, que ninguém vai querer que aquela criança seja cidadã daquele país que foi invadido pelo pai ou pela mãe dele, né? Então, óbvio, né? Então, assim, essa decisão eu concordo 100% com ela. Porque é o que diz a lei, não quer dizer que eu pessoalmente concorde com isso. Eu tenho uma outra visão, e a minha visão, honestamente, não importa, porque aqui eu tento trazer para vocês uma visão extremamente imparcial para vocês pensarem e refletirem, tá? Então eu estou trazendo para vocês aqui pontos jurídicos, não estou trazendo a minha opinião sobre essa questão. Outro caso foi o presidente, não posso falar o nome dele, senão a plataforma não entrega, mas o atual presidente contra Bárbara. Essa ação foi julgada em 30 de junho de 2026, recentíssimo, um mês e meio atrás, tá? A Suprema Corte dos Estados Unidos invalidou por 6 votos a 3 a ordem executiva 14160 do presidente, assinada em janeiro de 2025, a qual tentava acabar de forma geral com a cidadania automática para filhos dos imigrantes indocumentados ou com vistos temporários válidos dentro dos Estados Unidos. Ou seja, se você não era green card holder, se você não era cidadão americano, adeus para seu filho, ok? Não é cidadão americano seu filho. Ele pode nascer, mas ele não é cidadão americano. A corte reafirmou que as crianças nascidas em solo americano, jus solis, de novo, de pais temporariamente ou ilegalmente presentes estão sim sob a jurisdição dos Estados Unidos e são cidadãs natas. Essa decisão já foi dada, certo? Mas ela também não traz a questão da fraude que eu mencionei para vocês. Não foi questionado isso na Suprema Corte. E a Suprema Corte, ela é basicamente um órgão de sim ou não. Ela pega um caso, ela não tenta interpretar o caso, ela tenta interpretar a lei. Se você pega um telefone preto, é um telefone preto que eles vão olhar. Eles não vão dar a opinião deles sobre outras coisas que estão fora do telefone preto. Eles não vão dizer ali, mas em caso de fraude pode ser... Não, se você questionou a Suprema Corte por uma coisa específica, eles vão decidir sobre aquilo e ponto final. Agora, na verdade, o presidente está trazendo uma nova argumentação em cima, principalmente da questão da fraude e da omissão na hora de entrar nos Estados Unidos. E isso é onde pode ser um grande problema para vocês, ok? Bom, pessoal, era isso. Queria fazer um vídeo o mais explicativo possível e o mais rápido possível também para que vocês entendessem o que está acontecendo. Esta é a situação. Sugiro a você que pense em ter um filho nos Estados Unidos ou que já teve um filho nos Estados Unidos recentemente, que tenha aí algum tipo de situação, conversa com um advogado de imigração da sua confiança, que ele vai saber te orientar quais são os caminhos, o que pode eventualmente te atingir, para que você possa se precaver, tomar cuidado e não cometer nenhum tipo de problema, certo? Grande abraço a todos, fiquem com Deus, obrigado.